Olá, minhas caras, olá, meus caros, olá, meus pequenos alecrins. Vamos ter mais uma aulinha. Agora a gente vai mudar um pouco nosso tema, né? Depois de tanto Descartes, né? Vamos finalmente sair e começar a investigar, assim, chamada tradição empirista britânica, tá? Não inglesa, né? Porque a Inglaterra é uma parte da Grã-Bretanha, o Reino Unido também é diferente da Grã-Bretanha, enfim. O empirismo, né? Se espalhou por todas as ilhas britânicas, né? E, bom, eu vou começar não oferecendo, né, uma definição do que é empirismo, né, porque há muitas definições diferentes, mas a ideia geral é que o empirismo é uma tradição que tem a ver com a experiência. Empireia, em grego, significa experiência. Empirismo é aquela tradição que, digamos assim, de algum modo, remete, se fundamenta, trabalha com a experiência, né? Agora, entender de fato qual é o papel da experiência é uma coisa um pouco mais complicada, né? E a oposição tradicional dos manuais é sempre entre empiristas, né, e racionalistas, tá? E uma das coisas que eu pretendo mostrar, tá? Primeiro, qual a natureza real dessa divisão, onde é que a gente pode de fato fazer essa divisão, quem já acompanhou as aulas já sabe, né? Tem a ver com a natureza das faculdades humanas, né? E também entender, né, ou perceber que, na verdade, o que a gente tem não é uma bifurcação, dois modos ou tradições absolutamente independentes de fazer filosofia, mas simplesmente duas escolas, tradições, abordagens que colocam ênfase em pontos diferentes, mas que também possuem vários pontos em comum, inclusive concordam, assim, nominalmente, uma série de teses, né? Às vezes você lê um texto do empirista e o que você tem lá é uma coisa que você encontraria perfeitamente no texto de um assim chamado racionalista, tá? Por exemplo, um dos livros mais importantes, talvez o livro mais influente do empirismo britânico, é a investigação, né, o ensaio sobre o entendimento humano do Locke, né? Contemporâneo dos Principia Mathematica do Newton, né? Uma espécie de teoria newtoniana da mente, do conhecimento que ele oferece, tá? E o livro quarto, e ele começa de fato assim a dizer, bom, tudo conhecimento é da experiência, assim assado, né? E chega no livro 4 e vai falar, olha, conhecimento de fato é conhecimento demonstrativo, é conhecimento que a gente pode derivar por dedução de certezas primeiras indubitáveis, tá? Que é a concepção que a maior parte os racionalistas também vão ter, né? Vocês olharem a Ética de Spinoza, ela incorpora essa visão no seu próprio formato, na sua própria forma literária, né? Que é um tratado matemático. Bom, esses temas, né? Eles percorrem, então, esses dois grupos, né? A gente fazer uma separação como se eles estivessem primeiro, brigando entre si, às vezes as brigas são mais entre eles próprios do que com os grupos opostos, né? Enfim, as brigas entre os cartesianos, malrauchianos, spinozianos, e de um lado, e robesianos, lockeanos e assim por diante do outro, talvez sejam mais ferozes que as brigas entre uma tradição e outra, tá? Mas mesmo assim, é claro que ela é útil e falar no empirismo britânico é útil e define certas características que remontam, pelo menos, à antiguidade, né? Que remontam, pelo menos, à Grécia Antiga, o empirismo e também o atomismo, que é muito característico do empirismo britânico, né? São, em uma visão materialista do mundo, né? Bem, são coisas diferentes, tá? Empirismo é a ideia de que o conhecimento deriva de alguma forma da experiência, tá? O materialismo é a ideia de que existem apenas seres materiais, né? Pelo menos que o nosso mundo aqui ele é material, né? Enfim, cada um desses conceitos, o atomismo é a ideia de que esse mundo material é feito de átomos indivisíveis, né? Suas propriedades, enfim, são teses diferentes, tá? E elas nem todas estão presentes em todos os autores, né? A gente também discute como interpretar. Outra tese que a gente associa ou teses que a gente associa com o empirismo, mas nem sempre são, por exemplo, nominalismo epistemológico, lógico, né? Dizer que não há entidades universais. São, por exemplo, sensacionalismo, né? Que é a ideia de que tudo se reduz à sensação. O fenomenalismo, né? A ideia de que tudo que aparece são os fenômenos. Ou também o idealismo, né? Como no caso do Berkeley, que é um empirista idealista, né? Onde tudo se resolve no espírito de Deus, né? E humano também. Enfim, mas mesmo assim,
a gente tem que tentar entender por que a gente fala, então, de empirismo. Isso remonta, então, disse lá, à antiguidade, né? A gente tem Demócrito, a gente tem, depois, nos romanos, né, Lucrécio, enfim, Epicuro. A gente tem toda uma recuperação do materialismo, do atomismo antigo, Leucipo, né? Enfim, há uma tradição, né? E essa tradição, ela fica um certo tempo, né, digamos assim, dormente. Você se lembra, a gente viu o Renascimento, que durante o Renascimento, além das obras do corpus, que já tinha mais ou menos sido estabelecido durante a Idade Média, nos textos clássicos latinos, né, e gregos, principal, perdão, né? A gente começa a ampliar o cânone, né? Incluir obras menores dos grandes autores, também algumas obras que eram menos estudadas. E aí, então, tem, por exemplo, a recuperação dos empiristas, né? E dos materialistas da antiguidade. O Demócrito, por exemplo, né? O Lucrécio, a influência desses autores. Na Inglaterra, por exemplo, é muito importante, né? Mas também eles estão presentes, por exemplo, no Renascimento Florentino, e, enfim, os textos estão circulando, né? Por que há uma tradição empirista na Inglaterra? Bom, não sei, tá? Tem provavelmente a ver com razões culturais, com razões históricas, né? Mas exatamente há uma certa inclinação, talvez, à experimentação maior do que há no continente, né? Alguns vão falar de um espírito, né? Enfim, mais prático, pragmático dos britânicos, mas, enfim, isso é tão vago, né? Inclui tanta gente tão diferente que é melhor a gente procurar, enfim, caminhos, né? Mais concretos, né? E o fato é que desde a Idade Média, né? E desde, por exemplo, enfim, já os renascimentos da Idade Média, né? Anteriores ao renascimento de fato lá do humanismo, foi florentino, já tinham, digamos assim, dado ocasião para certas observações da natureza, né? Por exemplo, botânica, em classificação dos animais e assim por diante. E no final da Idade Média, no século XIV, no século XV, começam a aparecer alguns nomes, né? O Roger Bacon, por exemplo, que não confundam com o Francis Bacon, né? Não são parentes, tá? Que era um filósofo dentro da tradição medieval, que dedicou muito dos seus estudos a o que a gente chamaria depois de filosofia natural, e inclusive a ótica, né? Ele chega a anunciar o que depois se comprovariam sendo leis ou princípios da ótica, né? Um dos primeiros filósofos experimentais que a gente tem ideia, né? O próprio Guilherme de Ockham, né? O professor Carlos Arthur, que é um professor na PUC, que é um dos maiores medievalistas, um dos pioneiros dos estudos medievais no Brasil, mais recentes, né? Mais profissionais. Ele, a tese de doutorado dele é sobre justamente Roger Bacon, né? E esses textos, né, de ótica, a concepção de ciência que ele tem. A gente tem, por exemplo, Guilherme de Ockham, né? Um nominalista, um sujeito que vai, enfim, que formula a famosa navalha de Ockham, né? Até hoje se discute se ele de fato formulou isso ou não, se a gente tem que interpretar isso como se interpreta normalmente, não é? O ente non sunt multiplicanda sine praeter necessitatem, né? Os entes não devem ser multiplicados sem que haja necessidade, né? Ou seja, a gente tem de fato uma espécie de instrumento com o Ockham para cortar o sobrenatural, para cortar o supérfluo das nossas explicações. Isso permite que a gente se concentre, por exemplo, na experiência. Ou seja, há uma tradição empirista, né, que já está presente no final da Idade Média naquilo que são as Ilhas Britânicas, né? E essa tradição, a partir do Bacon, né, do Francis Bacon agora, ela começa a se espalhar pelas ilhas, pela Grã-Bretanha, né? E depois também pelo continente, pelo resto da Europa, né? E a gente tem vários nomes nessa tradição. Francis Bacon, tá? Eu vou dizer algumas datas, não para vocês ficarem decorando, pois eu acho qualquer Wikipédia, né? Coloca lá data. Mas eu acho importante a gente saber datas, né? E porque às vezes, porque tem uma progressão, porque tem um sentido a história, ela caminha em uma certa direção, tá? Eu não sou um determinista, não acho que tem um espírito assim por diante, mas a gente reconstrói, pelo menos, né? Uma certa evolução que faz um certo sentido, né? E é importante a gente saber o que vem antes, o que vem depois, né? E é também importante para a gente não falar da filosofia moderna como sendo um bloco, tá? Porque às vezes as pessoas falam, a razão moderna, a subjetividade moderna, a filosofia moderna, não é para criticar, né? E assim, a filosofia moderna, ela muda, como a filosofia hoje também muda, né? Se a gente olhar a filosofia hoje, é diferente do que ela era 20 anos atrás, né? Isso também acontece naquela época, né?
Se a gente pega 1640, a década cartesiana, e pega 1690, a década newtoniana, a filosofia passou por uma revolução, assim, e são práticas quase irreconhecíveis uma para a outra, né? E a gente tem esse processo, né? Então, e tem gerações, né? Por exemplo, o Francis Bacon, a gente normalmente começa a estudar ele um pouco antes, porque ele é anterior a esses filósofos. Ele nasce em 1561, então ele é o cara que ainda nasce lá no século XVI, né? Então está ainda muito próximo daquilo que foi da Idade Média, né? E assim por diante. Morre em 1626, quando Descartes já é adulto, né? Então ele atravessa um período importante de tempo, né? E logo depois chega o Thomas Hobbes. Thomas Hobbes nasce em 1588 e morre em 1679. Então vocês veem que ele é um contemporâneo, né, do Descartes. Descartes nasce em 1596, morre em 1650, ele nasce um pouco antes e vive um pouco mais, bastante mais do que o Descartes, né? Morreu bem velhinho, aliás, morreu com 97 anos, né? Não, 90, perdão. 92 anos, né? Tá bom, 91, 92 anos, tá bom. Gassendi, o francês, e vejam que interessante, porque o Gassendi era um padre, tá? A gente tem, assim, a gente associa o materialismo, né, com o ateísmo e o sensacionalismo, né, enfim, com a negação do sobrenatural e assim por diante. São coisas que não necessariamente caminham juntas, né? Por exemplo, o Gassendi vai insistir bastante, bom, Deus nos deu a capacidade de conhecer o mundo, ele mesma história, mesmo tema, né, pitagórico cristão, né, do Galileu, né? E a gente, portanto, se Deus nos deu a capacidade de conhecer o mundo empiricamente, o conhecimento empírico do mundo é um conhecimento que, na verdade, revela a sabedoria e a ação divina e, portanto, é um meio de acesso, né, àquilo que nos transcende. Não há nenhuma contradição entre investigar a natureza, né, e crenças religiosas, né? É claro que a gente pode se perguntar se isso é real ou não, tá? Mas muitos deles concebem isso e não veem nenhum tipo de contradição ou problema entre o empirismo epistemológico e uma posição, por exemplo, como padre da Igreja Católica, né? Outro nome importante, o Boyle, tá? O Boyle já é posterior, 1627. Gassendi, também quase contemporâneo de Descartes. Gassendi nasce em 1592, 4 anos mais novo que Descartes, né? Mais velho, na verdade, que Descartes, né? E morre em 55, 5 anos depois, né? São quase vidas paralelas, né? E de fato eles corresponderam, eram amigos, né? O Gassendi foi instrumental na organização das meditações, vocês sabem, né? Já estão com overdose de meditações, né? Depois vem o John Locke. O Locke nasce em 1632, né? Lá quando Descartes está começando a escrever suas obras científicas, quando Galileu está quase para ser condenado, né? Então já é uma geração posterior, né? E, por exemplo, Newton é de 42, 10 anos também. Então são gerações posteriores, né? Newton e Locke são posteriores a Gassendi, Descartes, Hobbes, né? Hobbes, Gassendi, Descartes antes, depois, né? Locke, Newton, Boyle, Berkeley, né? O Berkeley já entra em grande parte do século XVIII, né? Ele morre, nasce em 1685, morre em 1753, então ele já pega grande parte do que seria o iluminismo, ele já pega, por exemplo, o Kant já está escrevendo suas primeiras obras quando o Berkeley morre, né? E então já é um período posterior. Então vejam, já começou em 1561, né, quando nasce o Bacon, e a gente já está na metade do século XVIII, né, 1750. Vejam então como a gente tem um período, quando a gente fala de empirismo, a gente fala de muita coisa diferente, né? Finalmente, para terminar, né, o nome que a gente vai estudar de fato, que é o David Hume, e as datas do Hume são 1711 e 1776, né? Um pouquinho mais jovem, né, que o Kant, de 1724 a 1804, né? Então, e de fato, o Kant a gente vai discutir isso, né? Mas vai alegadamente ser despertado, né, para a sua filosofia crítica pelo Hume, né? Vamos dizer que não é bem isso a história, tá? Bom, mas o ponto é o seguinte, o materialismo ou o empirismo, como escolas, como tradições, eles continuam o tempo todo até o século XX, tá? No século XIX, o materialismo se manifesta em muitas formas, seja o materialismo do Marx, do Feuerbach, né, do Engels, seja o materialismo de Lange, seja o materialismo dos como é que chamam?
dos participantes, né, da querela sobre o materialismo na Alemanha, né, Vogt, Büchner, Miller e assim por diante, o livro clássico dessa que conta, que marca a época no século XIX sobre o materialismo, é o livro do Friedrich Albert Lange, né, a História do Materialismo, que é um livro fundamental para entender a filosofia contemporânea, para entender o neocantismo, para entender as tendências, né, das materialistas da filosofia, a relação disso com a física e assim por diante, né? Isso desemboca no século XX, no Círculo de Viena, no atomismo lógico do Russell, no Ayer, no Schlick-Carnap, que depois chega, né, até por migrações de orientadores e orientandos, né, por influência direta, tal, chega também, por exemplo, nos Estados Unidos, né? Então, é uma tradição que nunca desaparece, né? E hoje a gente tem dentro da filosofia analítica, também dentro da filosofia assim chamada continental, né, ou europeia, uma série de autores de tendências materialistas, né? Seja todos naturalistas metodológicos ou não, na filosofia analítica, seja, por exemplo, os metafísicos, o pessoal da metafísica científica, né, o Leibniz, Ross, o Pigliucci, esse pessoal fala que a gente tem que usar a ciência para fazer metafísica e pegar a melhor ciência e pronto, isso vai resolver. Nossa metafísica é só uma teoria geral, né, dos entes que a ciência pressupõe, né, simplificando bastante, mas, enfim. A gente tem na filosofia francesa, de pessoas como Frege e assim por diante, né? Enfim, a gente tem toda uma tradição materialista que chega até o século XX, que é contemporânea a nós. Bom, depois de todos esses nomes, tá, todo esse esboço muito geral, tá? Vamos tentar entender o que está implicado na ideia de empirismo, numa abordagem empirista, sobretudo no contexto, então, aí do século XVII, né, final do século XVI, século XVII, sobretudo, né, quando se desenvolvem, aparecem as principais obras desses autores, tá? O que significa adotar o atomismo, adotar o empirismo, adotar o materialismo? Tá? Definições, assim, só para a gente começar a conversar, né? Empirismo, então, a ideia de que o conhecimento, de alguma forma, deriva da experiência, né? A sua origem é na experiência, ele depende da experiência, né? Enfim, o materialismo, a ideia de que o mundo é feito apenas de corpos materiais, que não há nenhum tipo de espírito ou de substância não material compondo o nosso universo, né? E empirismo, materialismo, e agora eu não lembro qual é o terceiro, tá um barulhão aqui, fisicalismo, enfim, bom, vocês entenderam, tá? A que se opõe, então, ao atomismo, né? O atomismo é a tese, então, de que não só o universo é material, como ele é composto em uma análise de átomos, né? Que podem ser de natureza bastante diversa, tá? A ideia é sempre que os átomos se chocam, se juntam, e é isso que causa todas as coisas. Lembra da distinção de qualidades primárias e secundárias no Galileu, no Descartes, né? Mas a gente tem várias concepções diferentes de como são os átomos, né? Por exemplo, para Demócrito, para Leucipo, para os atomistas antigos, em geral, eles eram concebidos como tendo formas irregulares, inclusive com protuberâncias, anzóis, ganchos, né? É por isso que eles se juntavam, né? Como se fosse um velcro, né? Bom, e era por acaso que acontecia essa união, né, dos átomos, né? Outros tendem a conceber os átomos como, por exemplo, bolinhas, né, materiais mais inextensas, né? É um problema que depois o Kant enfrenta na monadologia física, né? Como é que átomos podem ser a parte mais menor da matéria e mesmo assim serem matematicamente divisíveis, né? Como é que eu concilio esses dois com duas concepções, né? Posso conceber os átomos como, digamos assim, se movimentando no vazio ou se movimentando em um pleno, né? No qual há tipos diferentes de matéria, por exemplo, uma matéria sutil, na qual os átomos se movimentam e os átomos propriamente ditos, essa matéria sutil, por exemplo, chama-se éter ou alguma coisa assim. Enfim, tem vários modos muito diferentes de conceber o atomismo. O fato é que essas ideias estão em gestação e todas elas se opõem basicamente a quê? Basicamente, vocês adivinharam, né? Já estão cansados de saber, à tradição medieval, ou seja, ao Aristóteles, tá? E em especial ao ilemorfismo aristotélico.
Tá? O Aristóteles explica o mundo natural em termos de uma teoria ilemórfica e das quatro causas, tá? Que é a teoria e dos conceitos de arte-potência, né? Basicamente. O que é uma teoria ilemórfica? Tá? Ilé é matéria, né? Morfé é forma, né? Então, todo ser, né? Toda substância individual é a união de uma certa matéria, né, física, concreta, com uma certa forma, né, uma essência, né, que transforma ela naquilo que ela é, tá certo? E as mudanças, as alterações na natureza são alterações sempre do tipo de geração ou corrupção. Uma substância, porque ela é incorruptível, porque ela é justamente aquilo que sustenta os acidentes, né, é aquilo que permanece na mudança, ela só pode aparecer e desaparecer do mundo completamente. E aquilo que a gente tem, então, são mudanças nessas substâncias, né, até que elas apareçam ou desapareçam por geração e corrupção. Bom, e as mudanças, né, todos os processos naturais são explicados pelo Aristóteles nos termos das quatro causas, que a gente já encontrou antes quando estava falando do Descartes, ou do Galileu, ou do Bacon, tá? E também dos conceitos de auto e potência, né? Coisas que são atualmente de um certo modo, tem sempre a potência, são potencialmente outra coisa, né? Então, a mudança, né, na natureza é essencialmente uma mudança da potência para o ato, é sempre uma atualização de algo que está latente, presente já na natureza da própria coisa, né? E, bom, outras características, né, que estão associadas com esse limorfismo fundamental do Aristóteles, né, tem a ver com como Aristóteles concebe o cosmos, né, vocês se lembram que é um universo fechado, tem a Terra, os quatro elementos, né, as estrelas em volta, os astros, né, as estrelas fixas no final. Bom, é um universo ordenado, finito e assim por diante, tá? E a filosofia natural moderna, ela vai questionar pouco a pouco todos esses dogmas, tá? Leiam o livro, tá? Do Poiré, do Mundo Fechado ao Universo Infinito, que é um livro maravilhoso, tá? Assim, eu tenho vontade de chorar cada vez que eu li aquele livro, né? Assim, uma história épica, né? Da descoberta do universo, né? De expansão, né? De compreensão do nosso lugar no universo, né? Desse efervescente período, né, dos modelos, Kepler, Galileu, enfim, até o Newton, tá? Bom, então leiam esse livro que é super legal, tá? Bom, e obviamente, então, o atomismo, o mecanicismo, isso que eu queria falar antes que eu acabei pulando, tá? E o mecanicismo, a ideia, tá? Não só que o mundo é material, mas de que todas as interações que existem no mundo são do tipo de choque e impulso, tá certo? Ou seja, uma partícula de matéria só se move quando ela é abalroada, quando ela é empurrada por outra partícula de matéria. E ela, ao se mover, se encontra a outra, vai passar esse movimento a outra, e assim por diante, né? O mecanicismo, né, concebe todas as interações dessa matéria em termos mecânicos, tá? Ué, professor, mas a que se opõe, então, o mecanicismo? Qual é a teoria alternativa? Bom, várias coisas, tá? Claro que teorias que colocam o espírito no meio teorias causais que colocam o espírito no meio não são mecanicistas, tá? Moira Blanche, e assim por diante. Mas, tá? Tem um problema no mecanicismo, tá? Que é a ação à distância. A gente conhece uma série de fenômenos, tá? Depois, o mais relevante, né, vai se tornar a gravidade do Newton, mas isso só lá em 1689, depois que o Newton publica, né, os Principia Mathematica, Filosofia Naturalis, né, os princípios matemáticos da filosofia natural. Antes, a gente tem, por exemplo, outros elementos que agem à distância, por exemplo, os ímãs, né? Tem uma famosa investigação do Gilbert, né, da época pouco antes do Descartes, né, da época, né, o Demagneter, né, que ele investiga os ímãs. Os ímãs são um caso de ação à distância, né, quando eu aproximo um ímã de outro, eles se repelem sem que eles se toquem, né, ou a limalha de ferro, ela é atraída à distância e se gruda no meio ímã mesmo que não haja contato, né. Bom, se o mundo é mecanicista, como é que é possível a ação à distância? Tem duas possibilidades. Ou você admite o pleno, né, e você diz então que é uma matéria sutil, né, que liga as duas, né, e pronto, está resolvido o problema. É claro que você tem que explicar, bom, como é que tem dois tipos de matéria, uma super sutil, super fina, outra grande, mesmo assim tudo é cheio. Bom,
mas você resolve. E a outra é se você aceita que há um vácuo, né? Ou seja, que entre os átomos você tem espaço vazio, tá? Aí fica bem difícil de explicar, né? Em termos porque você tem que pressupor que é possível uma ação causal de dois corpos, né? Sem que haja qualquer tipo de contato mecânico entre eles, tá? Bom, no Newton isso é uma dificuldade, né? Porque a gravidade, né, é justamente uma ação à distância, né? A Terra atrai a Lua sem que as duas estejam em contato, tá? Bom, Newton resolve isso com o plenismo, né? O plenismo é justamente a teoria de que não existe o vácuo, tá? E, enfim... Perdão, um jeito de resolver, o nome que a gente dá esse tipo de tese, né, de que não há espaço vazio é o plenismo, né? Ou seja, a ideia de que tudo é pleno, tá? E só para terminar, tá, essa introdução muito breve à tradição empirista britânica, eu queria apontar, né, que assim, a gente também deveria, para fazer uma explicação completa, né, do fenômeno empirista, né, observar também, por exemplo, o desenvolvimento dos instrumentos de experimentação, né, máquinas, telescópios, microscópios e assim por diante, né, câmeras, utensílios de vidro para testar as coisas, enfim. O desenvolvimento tecnológico da instrumentação, por exemplo, científica é muito importante, né? E tem a ver com o desenvolvimento comercial e industrial da Europa, que permite você ter um avanço tecnológico, depois vai combinar na Revolução Industrial e assim por diante, né? Mas eu vou apontar só um aspecto, tá? Uma das coisas que impulsionou bastante essa tradição empirista, né? Foi a fundação da famosa Royal Society, né? A Real Sociedade de Ciências lá de Londres, né? Londres, criada pelo rei da Inglaterra, né? E que justamente deu uma grana para que eles construíssem um prédio, contratassem umas pessoas, né? Criou uma estatalzinha lá para prover o avanço da ciência, né? Era a sociedade real para que a ciência avançasse. Lembra do livro do Bacon, The Advancement of Learning, né? O avanço da ciência, o progresso da ciência, né? E com a fundação da Royal Society começam a pipocar academias semelhantes na Europa, né? A Academia de Ciências de Berlim, que vai ser depois dirigida pelo Maupertuis, pelo Euler, né? Enfim, outras academias, a Academia em Paris, né? Enfim, essas academias, e às vezes também indivíduos independentes, começam a publicar jornais, né? Periódicos científicos, que na verdade é absolutamente fascinante ler os jornais, as revistas dessa época, que tem de tudo, assim, desde como fazer, como é que chama? Aquele adubo natural, como fazer, enfim, como fazer adubo com estrume, tá? Até a observação da Lua, até reflexões sobre a natureza da alma humana, o fogo, enfim, tudo, né? Bom, e eles publicam, né, um jornal que é Philosophical Transactions, e Philosophical aqui é Natural Philosophical Transactions, sobretudo, mas também filosóficas, né? E o motto dessa academia, que é dessa publicação e da academia, que é o lema, né, então, da academia, com o qual eu quero terminar essa aulinha com vocês, é o tal do nullius in verba, ou seja, nada nas palavras. E o que significa isso? Se a gente quer ter conhecimento certo e seguro, a gente tem que confiar no testemunho dos cientistas, na investigação direta da natureza e não nas palavras, isto é, não na autoridade dos antigos, não na autoridade de Plínio, de Aristóteles ou de quem quer que seja, né? E essa, digamos assim, autoridade da natureza é o que caracteriza, né, o espírito, se a gente quiser dizer, do empirismo britânico, ok? Até logo, meus pequenos manjericões, minhas caras, meus caros. Eu vou dar uma olhinha também sobre o Hobbes e falar um pouco do Locke. A gente vê 2, 3 casos, né, dessa tradição empirista antes da gente ler um empirista que é o David Hume, ok? Tchau, tchau.